Tudo bem com você? Nessa questão, a gente tem o seguinte, um mesmo livro, então a gente sabe que vai ser as mesmas características desse livro, é mantido em repouso, então repouso, a força resultante vai ser igual a zero, porque é um equilíbrio, apoiado nos planos representados. Então, tem um plano assim que está na horizontal e o outro que está inclinado em 60 graus. Sendo P1 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 1 e P2 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 2. Qual será a relação P2 sobre P1? Primeira coisa, é uma confusão muito comum. Achar que a força-peso é a força de compressão na superfície. Não é, tá? A força que se relaciona com a compressão na superfície é a força normal, tá bem? O peso não é operação-reação da normal e o peso não vai estar atuando sobre a superfície, ele vai estar atuando apenas sobre o corpo. Quando a gente fala em força-peso, a gente tem que lembrar que a força-peso é uma força gravitacional que vai interagir com o centro da Terra. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa aqui, né? Ela vai ter uma força-peso. Essa força-peso vai estar atuando na pessoa em direção ao centro da Terra e no centro da Terra em direção à pessoa. É esse o para-ação-reação. O peso vai ser uma força que vai estar apenas sobre o corpo. Por mais que ele esteja vertical para baixo, esse peso vai estar atuando só sobre o corpo. Esse peso não vai ter nenhuma relação com a superfície. O peso, ele não vai gerar nenhuma compressão na superfície. Essa força-peso aqui vai estar atuando única e exclusivamente com o corpo. Da mesma forma que a normal também vai estar atuando no corpo. Mas qual é o para-ação-reação dessa normal? A normal ela é uma força de compressão, ou seja, quando você coloca um corpo sobre uma superfície, esse corpo vai gerar uma força de compressão sobre a superfície. Então, essa força de compressão aqui, ela não vai estar atuando no corpo, ela vai estar atuando na superfície. O corpo vai estar realizando essa força sobre a superfície que vai estar recebendo essa força de compressão. E é essa força de compressão aqui que a gente vai ter que analisar, porque ele está pedindo a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio, e a pressão exercida pelo livro sobre esse plano vai estar relacionada com a força que esse livro exerce sobre esse plano, que é essa força de compressão. Quando esse livro comprime a superfície, como reação, né, vai ter a força normal. Então, se o livro exerce uma força sobre a superfície exerce uma força sobre o livro, que é a força normal. Então, a força normal ela vai estar atuando sobre o livro e ela vai representar a interação, né, desse corpo com a superfície. Quando a gente faz o equilíbrio do corpo para achar a força resultante nula, por que eu vou usar apenas a força peso e a força normal? Porque eu vou ter que usar apenas as forças que estão atuando sobre esse corpo, eu não vou ter que usar as forças que esse corpo está gerando, por exemplo. Quando a gente vai traçar, né, a força resultante sobre um corpo para ver se ele vai estar em repouso, em movimento uniforme ou se vai estar acelerado, a gente considera apenas as forças que estão atuando sobre esse corpo, a gente não considera as forças que ele está realizando. Tá? Então, essa força de compressão aqui é desconsiderada, por isso que você acaba não vendo tanto, né? Porque a gente acaba não tratando tanto essa parte, além do equilíbrio do corpo. Mas essa força de compressão vai ser a força que o livro vai gerar na superfície. E por que a gente vai descobrir ela através da normal? Por ser um para-ação-reação, eles vão ter o mesmo módulo igual, mesma direção, sentido oposto e vão atuar em corpos diferentes, né? A força de compressão atua na superfície e a força normal atua sobre o corpo. Mas daí quando a gente descobre o módulo da força normal, a gente já vai estar descobrindo o módulo da força de compressão, né? Que vai ser a força relacionada com a pressão que a gente quer descobrir. Por isso que a gente vai traçar tudo a partir da normal e não a partir do peso.
tá? Nessa situação aqui, como ela tá na horizontal, né, o peso vai acabar sendo igual a normal para o livro, tá? Então, o valor da força de compressão vai ser igual ao valor da força peso, tá bem? Então, aqui, N é igual a P, nessa situação. Aí, quando a gente tem aqui no plano inclinado, o que vai acontecer? Vai ter essa força de compressão aqui, né, que vai ser o par da ação-reação da normal, mas aqui eu vou ter o peso vertical para baixo. E aqui eu vou ter a normal. Pelas forças que estão atuando no corpo, que são peso e normal, a gente consegue traçar o equilíbrio. Esse peso aqui, ele vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Claro que aqui, né, vai ter uma força de atrito, mas isso não vai interessar pra gente, tá bem? Por quê? Porque a força de atrito vai estar aqui na horizontal, né, e não vai ser o livro exercendo sobre o plano de apoio, tá? Vai ser, no caso, o apoio aqui sobre o livro, mas isso não vem ao caso. Então, ó, o que vai acontecer? Vai haver um equilíbrio desse PY, dessa componente vertical, com a força normal para que a força resultante na vertical seja nula, tá bom? Daí, ó, o que a gente vai fazer aqui? Esse 60 graus vai ser o ângulo que vai existir aqui entre P e PY. Se eu traço esse PX um pouquinho para cá, eu formo um triângulo retângulo, né? Que se você ver dessa forma aqui, PX e PY são os catetos e P é a hipotenusa. Então, para relacionar, eu vou usar o cosseno de 60 graus, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, fica assim. Esse aqui passa multiplicando e PY é igual a P vezes cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, PY é igual a P sobre 2. Logo, se PY é igual a P sobre 2, a normal vai ser igual a P sobre 2, que é o que está aqui, e a força de compressão também vai ser igual a P sobre 2. A pressão ela é dada como a força sobre a área. Então, se a gente quer saber P2 sobre P1, a gente vai ter que fazer F2 sobre a área 2 dividido para F1 sobre a área 1, tá? Como o livro é o mesmo, né, a área dele que vai estar em contato é a mesma, então as áreas acabam se anulando e a gente tem que P2 sobre P1 é igual a F2 sobre F1. A força 2 é essa força aqui, P sobre 2, e a F1, como a gente viu antes, vai ser igual ao peso. Então, fica P2 P sobre 2 dividido para peso, que é igual a 1 sobre 2. E assim a gente tem que a relação P2 sobre P1 é igual a 1 sobre 2.